Boa noite, meus irmãos. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos lá. Vitor, se você puder já colocar o tema. Oh. Amém? Hoje nós vamos dar continuidade ao tema que está sendo proposto nesse ano, especificamente nesse mês, uns aos outros. E eu fiquei com a missão de trazer uma palavra, uma reflexão sobre cooperando na obra de Deus. Esse tema. E nós vamos entender um pouquinho essa noite sobre o que é cooperação, né? Cooperação na obra de Deus, cooperação na nossa casa, a casa e a nossa casa, nossa família aqui de igreja, tá? Todo mundo junto nessa congregação. Amém? Queria que vocês já abrissem a Bíblia de vocês aí, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Amém? Diz assim a palavra de Deus: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela palavra que já começou a ser ministrada, Senhor, desde a abertura desse culto. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já conduziu até aqui, por tudo que o Senhor vai fazer ainda, por tudo que o Senhor preparou nessa noite. Agora, Senhor, te pedimos, cuida, Senhor, do nosso coração, cuida da nossa mente, cuida, Senhor, de cada momento que nós vamos ter contigo nessa noite. Que o Senhor venha falar com cada um de nós, que o Senhor venha me usar conforme o teu querer, que o Senhor venha ministrar no coração de cada um dos meus irmãos, Senhor, a tua palavra que transforma, a tua palavra que restaura, a tua palavra que chama para o arrependimento genuíno e que gera transformação. Agora, Senhor, faz o teu querer, faz conforme o Senhor sonhou, faz conforme o Senhor planejou. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode passar um. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a cooperação na obra de Deus. Amém, meus irmãos? Prometo ser bem rápido, são 6h57, 55, até 7h25 eu termino. Beleza? Vamos lá. Para a gente começar a falar, eu sempre gosto de falar um pouquinho do que aconteceu, um pouquinho do contexto histórico, que muitas das vezes a gente lê a Bíblia, a gente abre a palavra de Deus e a gente entende algo e a gente vê o que Deus falou, mas a gente não entende o contexto, o porquê, para quê e para quem foi aquela palavra, para quem foi aquele direcionamento e o porquê. E a gente já começa a entender que o contexto do 1 Coríntios. 1 Coríntios foi o quê? O que aconteceu com essa carta, né? A gente não vai entrar no detalhe, mas a primeira carta de 1 Coríntios não é a primeira carta, é a segunda carta, mas isso é para outro tema e depois a gente volta um pouquinho. A primeira carta foi escrita por volta de 55 depois de Cristo. Essa carta foi escrita por Paulo quando ele estava em Éfeso. Ele estava na sua viagem missionária, então ele escreveu para essa igreja, para transformar aquela igreja, para entender o contexto da igreja. Só para ficar claro para todo mundo, Paulo era um pastor daquela igreja. Paulo transformou aquela igreja. Paulo fundou aquela igreja. Amém? Vamos lá, vamos seguir. Pode voltar por favor. A gente entende que Paulo, ele fez o contexto todo da igreja, ele escreveu para essa igreja, e ao final dessa mensagem, vocês vão entender que Corinto foi a igreja que Paulo mais amou. Corinto foi a igreja que Paulo mais se afeiçoou. Mas Corinto foi a igreja
que mais deu trabalho. Foi a igreja que mais foi penosa. A igreja cheia de desafios. Amém? Pode seguir, meu amigo Nicolas. E o que foi Corinto, né? A gente pode entender como Corinto era a cidade, o centro mais respeitado daquela cidade, do Império Romano, né? A gente pode ver que ele era um centro mais importante do reinado do Império Romano na Grécia. Por quê? A gente entende que Corinto era uma espécie de encruzilhada do mundo. E desculpa essa palavra, encruzilhada, e às vezes a gente está tão tendencioso, mas encruzilhada porque é o centro. Encruzilhada do mundo porque, de fato, todos passavam por lá. Então, era um local que precisava passar por lá para embarcação, para fazer qualquer tipo de comércio. A gente vê que Corinto tinha uma forte influência, seja no contexto comercial, seja no contexto cultural e seja no contexto religioso, que é o que a gente vai tratar essa noite. Ou seja, a gente consegue já enxergar que essa cidade, que essa igreja era cheio de pessoas com pensamentos diferentes, com doutrinas diferentes, com aquilo que ela acha diferente, enfim, com tudo que você imaginar de diferente, aquela igreja poderia ter. Por quê? Era um centro comercial, tinha várias pessoas passando, várias pessoas ficando. Então, tinha uma diversidade de pessoas naquela cidade. Então, a gente consegue entender que tinha crente, tinha os judeus convertidos de fato, tinha pessoas que se converteram de deuses pagãos, tinha pessoas que vieram de outros impérios, tinha pessoas que vieram de outras cidades e estavam lá. Quando a gente consegue entender um pouquinho sobre questão de implantação de igreja, existem dois cenários. O primeiro cenário, para um sucesso da implantação da igreja, né? O primeiro cenário é quando está tudo estabilizado. Todo mundo tem um pensamento de todo mundo. É uma cultura familiar. Mas também o oposto também é válido. Para uma implantação de igreja ser benéfica, ser eficaz, uma pluralidade de opiniões, uma pluralidade de pensamentos, de opiniões. E a gente consegue já entender um pouquinho do que era Corinto. A gente começa a entender o porquê que Paulo está escrevendo para essa igreja e o porquê que Paulo estava começando a se apaixonar por aquela igreja, né? Amar de fato. A gente vê que Corinto, já falei, essas particularidades, sendo uma referência no seu ponto comercial, cultural e religioso, mas eu falei também que era uma cidade cheia de deuses pagãos. E um dos deuses pagãos, ela era cheio de templos, era cheio de adorações a outros deuses. E um desses deuses, chamada Afrodite. Corinto era caracterizada, pode passar o meu amigo Nicolas. A gente pode ver que Corinto era uma igreja, era uma cidade cheia de opiniões diferentes, cheia de culturas diferentes. E eu lembrei um ponto para vocês de falar da deusa Afrodite. Conta-se que naquela cidade tinha uma deusa Afrodite e tinha algumas prostitutas cultuais. O que eram essas prostitutas cultuais? Prostitutas que desciam do seu templo para corromper costumes e valores. Então, nada a ver com o nosso tempo, né? Tudo certo aqui. Por enquanto, nada, né? Então, enfim. Só para a gente começar a entender um pouquinho sobre essa história, pode passar mais um. Então, a gente já consegue ver que é uma igreja cheia de contrastes. Era uma cidade cheia de contrastes e cheia de moralidade sexual. Peter Wagner, um estudioso e um teólogo, ele descreve e ele traz essa característica que para mim foi importante para trazer essa mensagem para vocês, que ele consegue descrever que essa carta de Paulo, ele fala que não foi uma carta por si só. Ele foi
um direcionamento para começar a corrigir os problemas que a igreja estava enfrentando. Então, quando a gente consegue entender o livro de Coríntios, a carta aos Coríntios, a gente consegue ver que há diferenças de temas, há diferença de problemas a serem abordados. Então, para a gente ficar bem claro, como é que eu vou entender essas cartas? Eu vou entender como problemas que Paulo estava tratando. Desde já, Paulo estava tratando problemas da igreja. Desde já, Paulo estava tratando problemas do nosso contexto religioso. Pastores que estão aqui são tranquilos, não tem gabinetes, não tem que sair de madrugada às vezes, para tratar de problemas, para tratar de demandas, como diz meu amigo pastor Divaldo. De fato, é isso. A gente consegue entender que Paulo escreve com o propósito de corrigir os erros dessas igrejas. E eu queria pular com vocês para eu fazer um adendozinho aqui, tá? Capítulo 5, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Espera aí, meus irmãos. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. A Bíblia relata, a carta está relatando que há um problema sério naquela igreja, o pecado. Pecado tal que nem lá fora, que eu acabei de falar que tinha prostitutas cultuais, que eu acabei de falar que tinha a imoralidade sexual que abundava naquela cidade, Paulo fala que nem lá fora havia tamanho pecado naquela igreja. A ponto de o filho se relacionar com a mulher do seu pai. A sua mãe? Não. A sua madrasta. Mas segure. A gente segue e fala assim: contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. A Bíblia vai além, começa a relatar que o problema aconteceu, mas a igreja nem ao menos ficou chateada com o pecado. A igreja parou, a igreja aceitou, a igreja ficou tranquila. Paulo está dando um claro recado de que os pecados precisam ser confrontados. Paulo está dando um claro recado de que há problemas que precisam ser corrigidos. A grande diferença, meus irmãos, é que Paulo alerta para cada um de nós e para aquela cidade específica, que ele não ficou espantado não somente com o pecado que estava acontecendo, mas com a atitude da igreja, a inércia da igreja. É o famoso relativismo moral que nós estamos vivendo. É o famoso, fica tranquilo, vem todo mundo, a igreja te aceita, está tudo certo, fica na paz, não tem confronto, não tem transformação. Fica na sua casa, está tudo em paz. O grande problema da nossa sociedade se chama relativismo. E relativismo só existe em uma coisa, quando não há uma verdade absoluta. A partir do momento que você entende que há uma verdade absoluta, essa não tem o que falar. Relativismo, a gente fala de teoria da conspiração, a gente fala de economia, a gente ousa até falar de matemática, que é uma matéria perfeita. Mas a gente não fala da palavra de Deus.
a gente fica claro que nesse tema, que nesse contexto, Paulo começa a falar dessa palavra, dessa direção, e vocês vão entender daqui a pouco por que eu puxei esse gancho. Logo em seguida, para encurtar, porque eu tenho o tempo, a gente consegue entender que já foi pregado aqui pelo pastor Cleito, que esse irmão foi entregue para Satanás. Paulo fala para ser entregue para Satanás. E talvez a gente comece a falar, mas quão forte é essa palavra que Paulo usou? E eu trouxe para minha mente algo bem sério, bem simples para mim. Se já tiver, provavelmente todo mundo tem uma fruteira em casa, ou já viu. Experimenta colocar 9 maçãs boas e uma podrezinha. Só uma. Experimente colocar. Vê se essas 10 boas vão converter aquela pequenininha, aquela que só tem um probleminho. Então, Paulo deixa claro que há necessidade dessa transformação. E por que isso, Rafael? Quando não há confronto, não há mudança. Quando não há confronto, não há mudança de pensamento, de opiniões. A gente vê, não vou voltar à palavra que foi ministrada, mas a gente consegue perceber que lá na segunda carta, Paulo fala, está tudo bem, ele já se converteu, já reconheceu o seu pecado, já voltou aos seus princípios, já reconheceu os seus valores. Vai lá, igreja, traga ele. Receba eles. Falei para vocês que a igreja estava cheia de problemas. Problemas como divisão na igreja, falsos ensinos, imoralidade sexual, falta de disciplinas, e aí vai. Aí coisitas a mais. Pode pular mais um. Mas algo que mais me chama a atenção nessa igreja, havia uma divisão e havia um partidarismo. Partidarismo, eu usei e pedia, essa não é definição do Rafael, tá? Eu pedi a ajuda do meu amigo pastor Hernandes Gelopes. Brincadeira, não é meu amigo não, mas é um pastor. Ele consegue descrever essa igreja com 4 partidos, tá? Partido Liberal de Paulo, não envolva para política, tá? Vamos, religião. Partido Liberal de Paulo. Por que Partido Liberal? Todo mundo era liberal? Não. Não era porque era liberal. É porque eles eles estavam atentos e estavam voltados para costumes e valores da religião farisaica. Então, eles seguiam aquele costume, seguiam aqueles valores. Tinha também o partido filosófico de Apolo. Apolo, eloquente nas suas palavras, um famoso orador de primeira. Tinha também o partido conservador de Pedro. Então, eram aqueles judeus convertidos. Eram aqueles judeus que já tinham as suas raízes. E tinha o partido conservador de Jesus. E talvez a gente comece a falar, não, mas esse lado que é o perfeito. Mas quando a gente consegue entender que esse lado era todo mundo que não estava dentro de nenhum desses outros. Então, havia uma clara divisão naquela igreja. Uma clara, racha, uma briga de convicções e valores. E o que isso impacta? Isso impacta na palavra que a gente está tentando tratar essa noite. Se há divisão, não há cooperação. Se há divisão, não há transformação. A gente segue, pode pular mais um. A gente consegue ver que Paulo faz o diagnóstico perfeito. E eu queria que vocês já fossem, lá no versículo 1, capítulo 3, versículo 1. Paulo diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo.
nem ainda agora podieis, porque ainda sois carnais. Há duas palavras de carnais nesse texto, né? O versículo 1, e eu fiz também questão de trazer, ele vem do grego justamente com a palavra sarkinoi. E essa palavra, quando se refere a carnais, está falando a faixa etária. É a faixa do Bernardo, é a faixa do Henrique, é a faixa de todas as crianças que acabaram de entrar aqui na salinha. Novos, pequenos, faixa etária. Estamos falando de algo que é normal, algo que, de fato, a gente não tem escolha, vai acontecer. Logo no versículo 2, há uma diferença. Há a mesma palavra carnais, só que agora é serkikoi, que é, de fato, a carnalidade, a tendência para o pecado, aquilo que está causando erros, problemas, divisões na igreja. Então, Paulo, ele trata esse assunto sobre a divisão na igreja e ele reconhece já esses dois sintomas, que é a infantilidade espiritual e a carnalidade, que de fato é aquilo que a gente está tratando essa noite. Paulo consegue realmente conhecer os dois principais sintomas que acontecia, que trazia problemas para aquela igreja. Pode seguir mais um? E agora a gente entra nesse tema que a gente já falou lá atrás, sobre o que é cooperador. Acho que vocês esqueceram, vou ler de novo, que é bem pequenininho. Versículo 9 diz assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura, edifício de Deus sois vós. Quando a gente consegue entender os contextos principais, a característica principal de cooperador é aqueles trabalhadores que atuam em parceria. Então, há uma cooperação. Todo mundo está junto para um propósito. Todo mundo está junto para seguir algo que já foi definido, que já foi alinhado, que já foi realmente feito um acordo para todo mundo. Então, há uma cooperação. Fazendo até um contexto paralelo, a gente traz hoje, a gente vê muitos bancos de cooperativa. Então, o que é uma cooperativa de bancária? Então, todo mundo não tem mais, não tem um banqueiro específico que vai receber por si só. Todo mundo é dono de todo mundo. Então, todo mundo recebe, todo mundo paga. Se tem prejuízo, todo mundo paga. Se tem lucro, todo mundo recebe. Cooperativa imobiliária. Na teoria, era para todo mundo ajudar todo mundo. Essa é a teoria, a parte boa. A cooperativa é isso. Então, há um grupo de pessoas que se reúne, que se junta para um único propósito. Um propósito de fazer a diferença. A Bíblia também relata que há uma lavoura de Deus. Quando Paulo fala que porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus. O que é uma lavoura, né? É um campo fértil. Um campo fértil para depositar sementes, para colher algo bom. Pode colher algo ruim também, mas a lavoura é para se colher algo bom, para trazer algo que realmente edifica, que transforma. Então, algo que realmente faz cada um de nós crescer, seja financeiramente e seja pessoalmente também, vamos dizer assim. E a gente chega no edifício de Deus. Eu vou até usar a palavra agora do Landim, né? Já fui tanto batido, mas é algo que é necessário. Ser edifício de Deus. Enquanto nós não entendermos que para a gente fincar na rocha, que a gente, para se aprofundar na direção de Deus, é necessário a gente cavar. É necessário a gente deixar muita sujeira para trás. Senão, meu amigo, tem uma triste notícia para dar para vocês. Vai ser difícil. Para se chegar no alicerce, para ter essa base forte, é necessário mudança. É necessário se abrir para a transformação. Vai ter bagunça? Vai. Se numa obra por si só começa do zero,
já tem bagunça, já tem estragos. Imagine por uma obra que acabou de ser construída, que já tem bases prontas, que já tem alicerces prontos para mudar, para transformar, para restaurar, para começar de novo. É doloroso, mas é necessário. É doloroso, mas não tem outro jeito. Esse é o preço que cada um de nós precisamos pagar. Buscar em Cristo uma transformação. Vai doer? Dói. Abrir feridas. A cicatrização, ela é necessária. Mas é necessário a gente ter essa disposição de cavar, de ir fundo, de tirar a sujeira e deixar Deus fazer a vontade dele. Vamos seguindo. Falei muito sobre cooperação, né? E de fato é o que eu vim trazer essa noite. Vim conversar com vocês essa noite. E a cooperação tem esse papel, que é necessário a gente reconhecer o nosso papel, que é necessário buscar essa unidade e que é necessário a gente focar nas coisas do reino, que é necessário a gente focar naquilo que realmente vai transformar a nossa vida. Pode puxar mais um. Pode segurar. De tudo que a gente falou nessa noite, a gente precisa aqui entender que se há divisão, não tem união. Se há divisão, não tem cooperação. Sabe por que não tem cooperação? Eu acho que já ficou claro para todo mundo, mas eu vou ousar me falar novamente. Quando há divisão, eu quero partir de Paulo, eu quero partir do Pedro, partido conservador de Pedro. Eu quero o partido conservador de Jesus. E por que esses partidos, meus irmãos? Talvez essas histórias sejam nossas. Talvez essa seja a nossa história. A única diferença é que a gente não tem partido. A gente tem nome de pessoas. A gente tem nome de pessoas que nos agradam, que fica perto da gente, que nos acolhe. A grande diferença é que nós precisamos entender que cooperação é para um único propósito. Um único propósito. Seja bom ou seja ruim. Eu acredito fielmente que a palavra de Deus, ela tem um propósito específico, que é transformar, que é restaurar, que é cuidar. Mas eu quero deixar um adendo também. Se há cooperação para o bem, há cooperação para o mal. Se há cooperação para te transformar, para te restaurar, para te elevar, para te fazer uma nova pessoa, há também uma cooperação para te fazer uma pessoa ruim, para te manter no seu pecado, para satisfazer o seu ego, para aplaudir os seus erros. Sabe, talvez alguns pensem que, não, mas ninguém sabe a vida de ninguém, ninguém tem que saber, tá tudo bem. Eu tenho os meus problemas, cada um de nós temos os nossos problemas. Eu tenho as minhas lutas. Eu tenho meus conflitos. O pastor sabe. Mandei um texto para ele gigante. Justamente naquilo que você é. Mas sabe algo que Cristo sempre nos ensina? É que não há mudança se você quiser continuar com seu estilo de vida. Não tem como Cristo entrar, não tem como Cristo fazer, não tem como Cristo transformar algo, sendo que você não abre, sendo que você não está disposto, sendo que você é eu sei de tudo, fica tranquilo, ó,
Só falta fazer o pulinho de Cristiano Ronaldo. Se eu estou aqui. Mas não. Aprenda uma coisa. Nós somos falhos, indefesos, nós precisamos de ajuda, nós precisamos de correção, nós precisamos de direção. E sabe qual é o problema? Vou dar um recado para vocês. As nossas correções não é apontamento. Eu sempre tive algo para mim. E essa palavra me ratificou. Toda direção, todo apontamento que as pessoas fazem comigo, eu sempre trago para o meu melhor. Que é o melhor, Rafael? É entender que as pessoas, se as pessoas gostam, se as pessoas querem te ver bem, se as pessoas estão no mesmo propósito que com você, ela vai falar, sai desse lugar, sai dessa ação, sai dessa amizade, sai desse comportamento. E deixa eu te falar, não é o diabo. É um irmão seu, querido, que quer te amar, que está vendo que você está indo para o buraco. Só basta ouvir. Eu finalizo com uma... tenho 33 segundos. Finalizo com uma última frase. Eu coloquei lá, o Nicolas me quebrou as pernas, mas tudo bem. Cooperar, eu trouxe essa palavra que eu achei fenomenal. Cooperar é atuar para o mesmo fim. Já falei sobre isso. Mas quando a gente consegue ver e vai lá no dicionário, ele dá uma vírgula gigante. E professores de português vão entender que quando há entre vírgulas, há uma explicação. Atuar juntamente com os outros para o mesmo fim. Atuar para o mesmo fim, ok, está tudo bem. Mas atuar juntamente com os outros para o mesmo fim, isso é cooperação. Isso é transformação. Sabe, meus irmãos, Landim, se você quiser subir. Eu ouvi uma história, li, né? Uma história que realmente mexeu comigo. E eu não tinha entendido o contexto dessa história. Eu não tinha entendido para que daquela história. Porque tinha chegado até mim. No texto longo que eu mandei para o pastor, eu fui entender. A história é a seguinte. Todo mundo sabe quem é aquelas serpentilhas, né? Aquela arame farpado. Todo mundo sabe, né? Conta-se que uma cobra entrou em um determinado galpão e prendeu o rabo da cobra. Ficou preso naquele arame farpado. A cobra, automaticamente, com seu instinto feroz e para se defender, ela virou e atacou aquele arame farpado. Não satisfeita, aquela cobra começou a atacar novamente. Mesmo machucada, mesmo ferida, mesmo perdendo o seu corpo, aquela cobra continuava a atacar. Continuava a atacar. Aquela cobra morreu. Por quê? Foi defender o seu instinto selvagem de se defender. A gente precisa entender que essa história da cobra talvez não é uma cobra só. Talvez essa cobra seja nós, cada um de nós. Seja você, Rafael. Sabe, você ser uma pessoa com temperamento forte, com convicções fortes, com decisões, com imposições, que não abre o seu coração para uma mudança. Talvez seja você essa cobra. Por quê? Porque tem algo te ferindo. E você, em vez de deixar sair,
você quer segurar, você quer defender. E Cristo muitas das vezes quer nos dar 3 conselhos. Às vezes é melhor parar, voltar ou agir. Muitas das vezes é necessário a gente recuar. Muitas das vezes é necessário a gente parar, voltar um passo atrás. Sabe, meus irmãos, a guerra, ela é grande. Cada um de nós tem sua guerra. Cada um de nós. Talvez a minha guerra seja muito simples para você. Talvez sua guerra seja muito simples para mim. Mas cada um de nós sabemos realmente onde dói. E o que dói, quanto dói. E eu quero te dar um conselho nessa noite. De acordo com a palavra que nós lemos, de acordo com a palavra que nós vivemos durante esses quase 30 minutos aqui. Nós precisamos acabar com essa divisão, com essa falta de conceitos, minha defesa, o meu jeito de ser. Quando há divisão, não há transformação. Quando há divisão, não há cooperação. Sabe, eu tenho certeza que cada um de nós já ouvimos histórias de que, não aqui, né, porque nós somos muito crentes, em outras igrejas, que o pecador, que a pessoa que cometeu o erro, que a pessoa que fez a falha, está sendo bem assistida, está sendo bem tratada. E a pessoa que foi ferida, e a pessoa que foi machucada, ela tem sido deixada de lado. Sabe, convicções a gente pode ter. E tá tudo bem. Mas a gente precisa entender que é necessário a gente não mudar. Que na verdade é necessário a gente mudar e transformar para que Deus possa mudar a nossa história. Antes de orar, eu queria cantar com vocês. Não, brincadeira. Queria ouvir essa canção com vocês. E no final, eu queria fazer uma oração por vocês. Sobre ti, um só cuidado, qualquer que seja. Somente se amando para ti. Eu somente lembro do trabalho e teu trabalho é descansar. Eu somente lembro do trabalho
tem causado dor, tem causado mágoas, aquilo que tem te ferido. Essa é a noite. Essa é a palavra que foi dita. Não tenha medo de tomar decisão. Não tenha medo de abrir o teu coração. Não tenha medo de você se entregar para aquilo que Cristo vai fazer por ti. Essa é a noite para você se entregar, para você ter um encontro verdadeiro, para você entregar as suas mágoas, as suas feridas, para que Deus possa mudar a sua vida, para que Deus possa mudar a sua história, entendendo que é necessário tomar uma decisão. Não tenha medo de tomar essa decisão, não tenha medo de clamar a Cristo, não tenha medo de pedir a direção de Deus para salvar o teu coração, para mudar a sua vida, para mudar a sua história. Deus, nós clamamos a Ti nessa noite. Pedimos que o Senhor venha transformar o nosso ser. Senhor, o mundo tem colocado dentro de nós que tudo é relativismo, que tudo tem um jeitinho, que o mundo tem que entrar dentro da igreja, que nós precisamos ser independentes, que nós precisamos ser completos. Deus, nós queremos rejeitar esses rótulos. Nós queremos ser totalmente dependentes de Ti, totalmente dependentes da Tua graça, da Tua direção, do Teu amor. Nós precisamos, Senhor, da Tua presença. E nós sabemos que nós vamos ter medo. Nós sabemos que vai doer. Mas, por favor, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a mudar, nos ajuda a ser diferentes. Nos ajuda, Senhor, a ter uma convicção em Ti. Uma convicção que realmente vai mudar a nossa história, vai mudar a nossa vida. Senhor, nos ajuda, pois nós precisamos de Ti. Nós precisamos da Tua graça, nós precisamos da Tua mão. E assim como nós foi falado, Senhor, que aquele arame farpado, que causa dor, que causa feridas para aquela cobra. Nós queremos, Senhor, nos libertar da nossa mente, dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados, daquilo que nós vemos errado, Deus. Nos ajuda, Senhor, a não retribuir segundo aquilo que está no nosso coração. Um coração pecaminoso, caído, mas nós queremos retribuir com o coração santo, com o coração transformado e restaurado por Ti. Nos ajuda, Senhor, a tomar dessa decisão, porque em Ti nós devemos confiar e em Ti nós vamos confiar, porque tudo vem de Ti, tudo é para Ti. Nós Te agradecemos, nós Te glorificamos e Te exaltamos, porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pelos Teus ensinamentos. Continue a falar o nosso coração, continue a ministrar aquilo que o Senhor sonhou, aquilo que o Senhor preparou. É isso que nós Te pedimos, em nome de Jesus.